A nossa reflexão nesta mensagem de hoje é para falar de uma coisa que realmente as pessoas acham que precisam ter para Deus realizar. E na verdade precisam. É a fé. Muitas pessoas frequentam as igrejas e não conseguem a realização dos seus sonhos. E se acham às vezes discriminadas por Deus. Acham até que Deus não olham para elas com o mesmo amor que olham para outras pessoas. Muitas pessoas, quando vê alguém num púlpito dando testemunho de vida, erguendo memorial a Deus, agradecendo a Deus por graças alcançadas, por milagres acontecidos em suas vidas, pensam: por que ele consegue e eu não consigo? Será que Deus tem alguma coisa de especial que vê nas pessoas para agir? O evangelista Mateus registra algo muito interessante a respeito da passagem de Jesus Cristo pela região de seu nascimento, na cidade de Nazaré. E diz assim a palavra em Mateus 13:58: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Apesar de reconhecerem de certa forma o poder de Jesus ali naquele lugar, em Mateus 13:54 a 55, não deram a devida honra a Jesus, nem creram verdadeiramente nele, antes ficaram escandalizados com o ministério de Cristo, ridicularizando até, a ponto de Jesus criticá-los, e escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Mateus 13:57. O ponto mais forte de todo esse episódio vivido por Jesus foi o fato de ele não ter realizado muitas obras ali. Segundo o evangelista, por causa da incredulidade daquelas pessoas, e isto me leva a pensar em algumas questões a respeito da fé e da ação de Deus na vida das pessoas. Muitas pessoas fazem uma pergunta tipo assim: Deus só realiza milagres onde existe fé? Eu digo não. O texto afirma que Jesus não fez muitos milagres ali. A graça comum de Deus pela qual ele derrama de suas bênçãos sobre justos e injustos está em Mateus 5:45. Sempre será derramada sobre o homem em forma de milagres diários que Deus realiza nesta terra, independente de qualquer mérito ou ação do homem. Porém, Deus poderia ter feito muito mais ali em Nazaré, se encontrasse fé verdadeira na vida das pessoas. Outras cidades foram muito mais impactadas e abençoadas pelo poder de Jesus, pois tinham pessoas com fé verdadeira. Nesse caso, a região de Nazaré deixou de ganhar não crendo em Cristo. Teve grandes prejuízos, pois deu mais valor ao seu pecado, que é o convite de Jesus Cristo, para ter uma vida de bonança, de paz, de milagres, de verdadeiros prodígios em suas vidas. Deus precisa da fé das pessoas para agir? Não! A falta de fé das pessoas não limita o poder de Deus. Ele pode realizar coisas na vida das pessoas, tendo elas fé ou não. Porém, o padrão de ação de Deus visto na Bíblia não é estimular as pessoas a verem para crerem, mas crerem para ver. Ou seja, os milagres são instrumentos para direcionar e confirmar a fé que as pessoas têm em Cristo. Era muito comum Jesus dizer aos que ele curava: a sua fé te salvou. Em Mateus 9:22 encontramos isso. Ou seja, a fé já existia e foi fortalecida e confirmada. Era muito comum também Jesus não ser favorável a que fizessem publicidade de seus feitos, para que as pessoas não fossem até ele apenas por interesse. Mateus 8:4 você pode ver isso. Podemos perder muitos milagres de Deus pela falta de nossa fé? Aí sim, a falta de fé é mostrada nesse texto para um fator limitador da ação de Deus, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A palavra diz muitos milagres, quer dizer, ele fez alguns milagres e não fez mais por causa da incredulidade deles. Como já explicamos, isso não significa que ela limita o poder ou o plano de Deus, e sim que limita o propósito da ação de Deus na vida das pessoas, já que Deus não faz milagres apenas por fazer, mas sempre com propósitos maiores do que os que possamos imaginar. Certamente muitas pessoas deixam de viver milagres de Deus em suas vidas por causa de sua incredulidade. A cidade de Nazaré poderia ter vivido muito mais bênçãos de Deus se fosse receptiva a Jesus Cristo naquele momento. Precisamos reavaliar a nossa fé. Talvez pela falta dela, estejamos deixando de viver grandes coisas de Deus em nossas vidas. O meu desejo é que Jesus diga da minha vida e da sua vida, e ali foram feitos muitos milagres por causa da fé deles. É preciso crer que Jesus te ama com a mesma intensidade que ama qualquer pessoa. Você tem no coração o amor de Deus?
Então tenha no coração também a fé que você precisa para alcançar os milagres de Jesus. Tenha a certeza de que as pessoas que confessam, as pessoas que testemunham na tua igreja, os milagres que receberam, as bênçãos que receberam, você pode recebê-las também, porque você também é filho de Deus. Algumas pessoas até ficam assim: eu não consigo porque eu não mereço, eu não consigo porque eu sou um pecador. Todo mundo é pecador e tem seus pecados lavados no sangue de Jesus. A única diferença é que quando você passa a conhecer o Evangelho, a palavra de Deus, e é tocado por Jesus Cristo, você passa a pecar menos, não cometer pecados tão torpes, mas você continua sendo pecador. A própria palavra diz: aquele que disser que não pecou, já pecou porque mentiu. Não veja em você uma pessoa que não merece receber de Jesus Cristo um milagre em sua vida. Jesus quer te abençoar, quer realizar maravilhas em tua vida. Tu precisa colocar a tua vida no altar, santificar a tua vida. E não se preocupe achando que você não tem capacidade de ter uma fé do jeito da fé da irmã fulano, do irmão fulano, que recebeu tantas bênçãos, tantos milagres, e você não recebeu. Comece a acreditar que você também é filho de Deus. Na cidade de Jericó, quando Bartimeu foi curado, talvez ali, se você procurasse entre as pessoas uma opinião a respeito de quem Jesus curaria ali, com certeza as pessoas diriam as pessoas mais importantes da cidade. E quem você acha que ele não vai curar? Eu acho esse ceguinho aí, não vai dar valor a ele não, hein? Porque para nós aqui ele está pagando por erros cometidos. Mas foi aquele a que ele curou. Quando Jesus entrou em Jericó e encontrou ali Zaqueu, era o menos provável que seria abençoado e perdoado por Jesus. Então eu e você podemos ser perdoados, abençoados e recebermos em nossas vidas a ação de Deus com verdadeiros milagres transformadores. E não estou falando só em milagres transformadores de bênçãos materiais, não. Isso também, mas eu estou falando de bênçãos espirituais. Qual é o maior tesouro que eu tenho no meu coração? Na minha vida, a presença de Deus. A certeza de que Jesus está comigo. Você também é assim. Qual é a maior bênção que eu receberei de Deus? A minha salvação. A tranquilidade do meu espírito, na certeza de que no dia que eu for chamado, que meu coração parar de pulsar, meus olhos se fecharem, eu estarei com Cristo. Dormirei em Cristo até a ressurreição. Pense nisso e abra o seu coração para receber os milagres que Deus tem para realizar na tua vida. Receba essa palavra profética como uma palavra de prosperidade para a tua vida material, como uma palavra de grandeza para a tua vida espiritual, porque você é filho de Deus e por Ele muito amado. Você é filha de Deus e por Ele muito amada. Receba, Jesus é contigo.